de sofrimento, a gente lembra até do seu poema também que foi publicado. O que é bom também a gente pensar até nos nossos próprios poemas, né? O último que você publicou lá no Instagram foi qual mesmo? Gostaria de recitar pra gente, para que nós possamos ter a nossa análise e você dar depois a sua interpretação. Muito interessante o trabalho que vocês estão tendo com Augusto dos Anjos. Eu não cheguei a ler o poema, né? Vocês ainda não tiveram oportunidade de me mostrar, mas eu desejo todo sucesso para vocês, que eu acho que vocês vão fazer um bom papel, vocês vão desempenhar muito bem no ENIC. E que seja publicado na Duke Naughton, né? Ou numa revista aí diferente também. Pode ser. Muito obrigado. E eu espero, de fato, que seja publicado. Mas o projeto está sendo bem interessante mesmo. Vai sim, vai deixar de ser publicado não. Acho que você vai ter que descer. Então, aqui fim da minha participação no podcast. Infelizmente. Mas retorno para mais novidades em breve. Em breve. Muito obrigado, Robson, pela presença. Se quiser, pode levar o notebook do host. Pode ficar? Ah, obrigado. Levarei para a minha casa. De graça. Pois então, recite para nós agora o seu poema. Antes de eu começar, deveria eu me mover para o lado dos entrevistados? Pode ser também, não tem problema nenhum. Ótimo, só para ficar legal então. Tudo bem. Vou retornando novamente. Claro. Eu poderia estar na cadeira de rodinhas, mas fui roubado, né? Ah, eu que peguei. É. Não queria dizer nada, mano, mas... Salafrário. Alguém lembra a senha do notebook do Robson? Tô brincando. Infelizmente não sabemos. Mas então, né, continuando. Assim, eu não sou uma pessoa que tem costume de dar títulos a que eu escrevo, portanto, se bem que nenhum de nós, né, eu acho. Exceto talvez pelo Ser Celeste. Aquilo não é um título. É uma brincadeira nossa. Mas é um título. Eu Claro não dei que é esse um título. Eu não dei esse título. Ah, não, sim, é o título. Ah, O título é outro. Mas, enfim, mas continue. então, continuando. Em minha solidão, por vezes me pego pensando: o que se passa em meu coração? Amor, tristeza, anseio, são coisas demais para um simples devaneio. E nessas ponderações, nego meu anseio pela resposta, mesmo que sem ela me veja num breu, pois creio que se chegasse a ela, não me sentiria mais eu. Isso aí. Omar, o que você tirou da sua interpretação sobre essa poesia? Eu vou até abrir aqui, porque lendo eu consigo ter uma ideia melhor. Eu ia te pedir do esse que favor ouvindo. mesmo. Por gentileza. Está aí. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Olhando, né, pro Eu, texto, a gente eu tem me uma lembrei ideia. daquelas atividades, né? O eu lírico, né? O eu lírico. Deixa eu só... Cadê? Aqui nas minhas criações. É que eu separei aqui só para ficar maior. Perfeito. Então, eu vou ser bem honesto, gente. Eu, quando leio um poema, de início, o Pedro gosta de escrever poemas, o Robson também, o Gabriel, eu. E eu não sei se é uma opinião unânime. Pelo menos a maioria dos poetas diz isso, né? Que um poema é para ser sentido, né? Nem sempre para ser explicado. Eu poderia até citar o Fernando Sabino, né? Que ele diz que escreve, e aí depois ele espera que outras pessoas leiam para que essas pessoas tenham a interpretação daquilo que ele escreveu. Às vezes nem ele tem uma consciência total. Isso fica um pouco até no livro Dom Casmurro, do Machado de Assis, que ele, querendo ou não, ficou famoso póstumamente. E tem toda essa história aí da Capitu do Inclusive, Bentinho. traiu ou não traiu? Traiu ou não traiu? Fica aí o questionamento. O maior questionamento dos estudantes de letras. Mas aí é o que fica realmente esse questionamento, que veio póstumamente. Todas as pessoas, várias outras pessoas do mundo tiraram suas próprias conclusões se Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Mas até então ninguém sabe a verdade, porque Machado de Assis não nos contou. Exatamente. Mas a respeito do poema do Gabriel, eu gostei muito, né? Eu não sei se fui eu
quem recebeu o poema em primeira mão. Fui eu, Gabriel? Assim, eu Foi, queria, mas você não tinha eu respondido. queria enviar primeiro para você. Só que, assim, quando eu terminei no dia, eu te mandei, acabou que você não tinha respondido, e eu ia deixar para enviar no outro dia, inclusive enviei, só que você tava meio doente, eu até queria não mandar, queria deixar para depois. Aí eu enviei pro Pedro e aproveitei que a gente estava na apresentação lá no Orlando Flores e pedi a opinião do nosso professor Rodrigo. Ele tinha dito que havia gostado bastante também, só que o único adendo que ele me deu foi sobre uma rima que eu tinha feito. Que. É o coração. Sim, eu ia rimar com coração, que ia terminar o verso com conclusão. Mas ele tinha me dito que era melhor não, porque as pessoas pegam no pé de rima que terminada em on. Então eu tive que mudar. Tudo que você falou agora rimou, não sei se você percebeu, né? Tá vendo, cara? É de poeta, é inato. Bom, a análise que eu tive é que o eu lírico, provavelmente você, não tenho certeza, tá muito confuso. Sim. Não que o texto esteja confuso, mas os sentimentos do eu lírico está muito confuso. A pessoa não... É justamente essa a intenção. Então, a pessoa não sabe, não tem certeza de como agir, às vezes para um possível amor, não sabe como lidar com a tristeza, com os anseios, as ansiedades que essa pessoa passa pela vida e acaba criando aquela máscara. Por isso, pois creio que se chegasse a ela, não me sentiria mais eu, né, de chegar a uma resposta. Então você acaba criando aquela máscara, se você chegar à resposta, você acaba criando uma máscara e deixando de ser você, sua individualidade. Você deixa a sua individualidade de lado para tentar ser só mais um na sociedade. Eu interpretei isso, essa foi a minha análise. Mas realmente é uma ótima interpretação. Só que quando eu estava escrevendo, o que veio à minha mente para escrever isso não foi exatamente dessa forma. O meu pensamento foi o quê? Foi basicamente, assim, lógico, eu não vou pensar no coração só como algo que bombeia sangue, eu vou pensar justamente em algo mais metafórico que mantém os nossos sentimentos, independente de quais sejam. E que foi o quê? Os nossos sentimentos são conturbados, são indecisos, às vezes mesmo nós, sendo os contentores desses sentimentos, nós mesmos não os entendemos. E é bom até ler de novo para chegar à minha melhor resposta. Tá, e são coisas demais para um simples devaneio, é algo que não deveria vir à nossa mente, sabe, com pensamentos deixados à vão, sabe, algo do momento. E por isso que eu disse, nessas ponderações eu nego meu anseio pela resposta, porque acho que algo justamente que nos torna quem somos, que nos torna humanos, são justamente os nossos questionamentos. Não só por tudo à nossa volta, mas também os nossos questionamentos sobre nós, como pessoas. E é por isso que eu disse, mesmo que sem ela me veja no breu, pois creio que se chegasse a ela não me sentiria mais eu. Porque se nós perdêssemos essa capacidade de nos questionarmos sobre nós mesmos, sobre tudo, nós deixaríamos uma parte do que nos torna humanos, do que nos torna nós. Que excelente! Eu tenho que pegar isso aqui, porque isso aí não pode trocar. Cara, tira o meu chapéu. Tira o meu chapéu. Aliás, obrigado. Educação em primeiro. Tira o meu chapéu, foi realmente uma... a sua já não é uma análise, né? É realmente o que você quis É a passar. realidade. É a realidade. Tira o meu chapéu, foi Não, muito foi bom. incrível. E eu concordo plenamente com o Gabriel. Sim. Entende, sabe? A capacidade de questionar, ela é o que nos difere do restante, né, dos seres e tudo. E é algo que a gente jamais pode abdicar. Exato. Né? Esse nosso direito de pensar, de questionar, buscar saber o porquê das coisas. Né? Isso é que nos constrói, é o que faz ser o que somos. Então eu gostei bastante do poema e ainda mais da análise, né? Feita pelo próprio, né? Pelo autor. Exatamente. Bom, podemos finalizar por aqui o nosso Podemos. programa, nosso podcast. Já está quase na hora. Então,
Marcelino, calma aí, só um minuto. Para você que está nos ouvindo, que sintonizou na gente, pegou o seu café e agora deu vontade de ler a poesia, segue a gente no Letras com Café, não deixe de seguir, por favor. E até uma próxima, muito obrigado pela atenção de vocês. E tchau.